Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta segunda semana do tempo do Advento, celebrando hoje a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Isso é bom porque nos remete a todo o nosso mistério da salvação. Maria é aquela aurora da salvação. Maria, ela é aquela que precede o nascer do sol, Jesus Cristo, Senhor nosso. Em Maria, nós encontramos tudo que o ser humano, criatura de Deus, pode contribuir para a redenção humana. Maria é essa mão estendida da raça humana ao projeto libertador de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, duas coisas me chamam a atenção nesse evangelho de hoje. Primeiro, que Maria fica perturbada, não com a visita do anjo. Porque eu vou dizer para vocês com muita caridade, é interessante que vocês pensem. Olha, tem gente que diz assim, né? Se eu ver um anjo, uma alma, uma coisa assim, eu morro do coração. Morre nada. Porque quando a gente, se, claro, né? Se qualquer um de nós ter a graça de se deparar com o anjo do Senhor, ou com Nossa Senhora, ou com quem quer que seja, vindo do céu, se for verdade, né? Vindo do céu, ele vem numa ternura, numa candura tão grande que todos aqueles que tiverem a oportunidade de ver vão ficar inebriados da glória e esplendor de Deus. Ninguém vai morrer do coração. Nunca se ouviu dizer que alguém morreu do coração por ter visto Nossa Senhora, por ter visto um anjo do Senhor, por ter visto o próprio Jesus, como Santa Margarida Maria Alacoque e Santa Faustina. É interessante a gente pensar que o que causou um impacto e um medo em Maria não foi o fato dela ver o anjo Gabriel, mas o fato de suas palavras: alegra-te, cheia de graça. Ser cheio de graça significa ser sem pecado, ser todo preservado,
todo protegido da graça de Deus. E Maria alcançou essa graça. Ela é cheia de graça. Isso causou nela um espanto, porque Maria, ela é humana, ela sabia que todo o gênero humano, que todas as pessoas foram concebidas no pecado, só que ela foi preservada. Ela é a cheia de graça. Por isso que Maria não podia dizer não ao projeto de Deus. Por isso que Maria, ela pensou em José. Por isso que Maria, ela pensou na raça humana. Por isso que Maria pensou em Deus. Porque ela é a cheia de graça. Quando nós estamos cheios de graça, nós também pensamos nessas coisas. Nós pensamos nos nossos irmãos. Nós pensamos, nos solidarizamos com eles, né? Pensamos nas pessoas que amamos mais próximo. Pensamos em Deus. E abrimos mão de tudo aquilo que é nosso. Nós abrimos mão da nossa própria vida para fazer aquilo que é próprio para ajudar os outros. E foi isso que Maria fez. Quando a gente está cheio de graça, a gente tem um projeto altruísta, ou seja, um projeto que nos leva, que nos impulsiona a agir pelo outro, que nos leva e nos conduz a tomar uma atitude séria, uma atitude permanente, uma atitude que nos encaminha para o bem do outro. E foi isso que Maria fez. Se lançou, porque ela era cheia de graça, no projeto de Deus, em benefício de toda a raça humana. Por isso que todas as gerações a chamarão bem-aventurada. O outro aspecto que eu gostaria que nós pudéssemos refletir hoje também é que Gabriel é o mensageiro do céu. Ele vem trazer a boa notícia de que o tempo se completou, que o Messias prometido, ele virá e receberá o nome de Jesus, de Emanuel, Deus está conosco. O anjo Gabriel é o mensageiro da boa notícia. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje, vocês me perdoem, mas é com muita caridade, nós estamos nos tornando profetas de más notícias. Tanto é que está havendo um grande alto índice de fake news, né, se a gente pode falar assim, de más notícias. Às vezes, não somente más notícias, mas notícias falsas a respeito das pessoas, dos fatos, a respeito de muitas situações. Nós estamos nos tornando profetas de más notícias. Reparem vocês que quando acontece uma coisa ruim, em questão de segundos, essa notícia já espalhou para todos os cantos, ainda mais hoje, com esse meio de comunicação que a gente tem, que é o WhatsApp, né, a internet, o telefone. As pessoas se apressam em falar uma para outra, em mandar uma para outra notícias que são ruins, que são feias. As pessoas têm alguém morrendo, afogada, né? Alguém está morrendo afogado. Todo mundo, em vez de salvá-la, fica tirando fotos. Você vê que tem uma criança, alguém maltratando uma criança, uma mãe perversa que está batendo numa criança, ou uma babá que está batendo numa criança. Reparem vocês que fica alguém filmando para depois jogar na internet. O que adianta? Às vezes a gente vê alguém maltratando um idoso e aí a pessoa fica filmando para depois jogar nos meios de comunicação. A gente percebe que tem pessoas fazendo maldades e aí a outra fica filmando para depois jogar nos meios de comunicação. E ela não é capaz de fazer nada. Ela prefere ser uma mensageira da má notícia, uma profeta de má notícia, do que alguém que vai agir em favor daquela pessoa. Não tem graça, não tem sentido. Às vezes, nós percebemos muitas coisas erradas e ruins acontecendo e nos apressamos em contar um para o outro.
Nem sabemos se é verdade aquela notícia, nem sabemos se qual o benefício que aquela notícia vai trazer para a comunidade, nem sabemos qual, eu diria, o que eu vou ganhar com isso, passando para frente aquela notícia ruim que alguém começou a espalhar. Reparem vocês que essas fake news, antigamente a gente chamava, né, lá na minha região, a gente falava fulano é fuxiquenta. Fulano é fuxiquenta porque ela inventa e solta na rua uma notícia que não é verdade e daqui a pouco esse trem vai longe. E no fim, não é verdade. Mas o problema não é que é verdade ou não. O problema é que a gente macula, denigre a imagem do outro em questão de segundos. Em questão de segundos, você pode acabar com a vida de quem quer que seja, soltando notícias más. E eu vou dizer para vocês, com muita caridade, que a gente não está percebendo as consequências drásticas que essa atitude vem fazendo em nossas pessoas. Não só para as pessoas que são o alvo dessas fake news ou dessas más notícias, mas também até mesmo para quem faz essas más notícias. Há uma lei, há uma regra que quem passa para frente notícias falsas, quem passa para frente coisas que são tristes, ruins, pode ser acometido até mesmo por processo, tendo que pagar altos valores por conta disso. Então, vamos pensar mais e melhor em sermos profetas de boas notícias, pessoas que falem bom, bem, né? Pessoas que que passam para frente notícias que vão enobrecer, crescer, fazer com que as pessoas sintam-se mais felizes, alegres e satisfeitas. E não sermos profetas de más notícias, profetas de coisa ruim, não. Chegar para as pessoas e, nossa, você sabia por que fulano tá assim, assim, assado? E aí falar notícia ruim para as pessoas, passando para frente, coisa triste, coisa ruim. Não. Mas você pode chegar para a pessoa e dizer assim: nossa, você sabia o que está acontecendo isso? De notícias boas, de coisas boas. Quanta coisa bonita a gente vê acontecendo aí na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa arquidiocese. Os padres estão trabalhando tanto. Quanta coisa bonita, né, as nossas irmãs religiosas, os leigos estão fazendo. E ninguém passa para frente. Aí agora, quando tem uma notícia ruim, todo mundo, né, bota nas notícias. Reparem vocês que a televisão ela é mestra nisso. Nós estamos todos aí fazendo bem, a igreja de modo particular, mas basta um padre fazer alguma coisa que não foi certo, que não é direito, que talvez na sua limitação humana aconteceu, já vira notícia para todo mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos pensar um pouquinho nisso. Vamos parar com isso. Vamos ser pessoas que passam notícias bonitas, notícias boas. Eu posso até, eu posso até comentar com alguém uma notícia triste, uma notícia ruim, mas quando o meu objetivo for único e exclusivo de ajudar aquela pessoa a ser melhor, a ser boa. E aí, ao passar essa notícia ruim para frente, eu estou nessa busca de querer encontrar um auxílio, uma ajuda para transformar a realidade dessa pessoa. E não por maldade, e não simplesmente para denegrir a imagem de quem quer que seja. Se o seu objetivo não for transformar para o bem a vida de quem quer que seja, que você não seja um profeta de más notícias, simplesmente um fuxiquento, alguém que virou um leve-trás de notícias ruins, um urubu que espera a carniça, né, a carniça feder para poder estar espalhando aí para as pessoas. Tá bom? Então, que Nossa Senhora Imaculada Conceição proteja, guarde, abençoe cada um de nós. Que Nossa Senhora, hoje venerada sob o título de Imaculada Conceição, ela que é a mais pura em todos os sentidos das criaturas de Deus, possa interceder por cada um de nós, principalmente por aqueles que tão necessitados estão
da graça divina. Fiquem todos com Deus, um ótimo dia. Salve Maria!